Efésios 1, dos versos 4 ao 6, nos diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queiram sentar, queridos. Amados, queremos inicialmente apresentar algumas informações que eu creio serem importantes quando chegamos a esse texto de Efésios. Em primeiro lugar, quando chegamos a Efésios, nós precisamos saber que essa carta, ela tem uma subdivisão. São 6 capítulos, nos 3 primeiros, Paulo ele está nos ensinando acerca da obra que Deus fez por sua igreja em Cristo. Nós falamos da posição do crente em Cristo. Que posição é essa? Eleitos, predestinados, adotados, redimidos, perdoados, selados, reconciliados, agora unidos com o povo de Deus. Essa é a posição da igreja, e tantas outras coisas nós vamos aprender nesses 3 primeiros capítulos. E nos 3 últimos capítulos, a prática, como que o povo de Deus age. Paulo está interessado especialmente naquilo que é prático nos 3 últimos capítulos, mas ele está tremendamente interessado em que entendamos a nossa posição em Cristo nesses 3 primeiros capítulos. Temos então aqui assuntos de uma profundidade gigantesca. Eu já afirmei na última mensagem, já houve quem dissesse que talvez a carta de Paulo aos Efésios é o seu escrito de maior reflexão, é o seu escrito de maior profundidade, é a reflexão amadurecida de Paulo. Nós estamos então com um resumo da doutrina cristã de maneira exuberante. Sabemos disso em parte porque Paulo não escreveu para resolver problemas. Nós já sabemos, a carta aos Efésios, ela tem as características de uma carta circular. Então, uma carta que seria endereçada para várias igrejas. Inclusive, é uma teoria que havia quando tem lá Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis era o espaço que o nome da igreja seria escrito. Por isso que tem aí essa variante textual, como nós explicamos semana passada, e seria lá escrito o nome da igreja. Dentro dessa teoria, as outras cartas se perderam. Apenas a que ficou em Éfeso foi a carta mantida, preservada e assim registrada como carta aos Efésios. Bem, sendo a teoria verdadeira ou não, ela tem todas as características de uma carta circular. Verdades que todas as igrejas deveriam ouvir, entender e louvar a Deus por essas coisas. Uma segunda informação é que esse trecho que vai do verso 3 até o verso 14, aqueles que são os estudiosos do grego, a língua original do Novo Testamento, dizem que é um parágrafo só. É como se houvesse apenas uma vírgula, não havendo um ponto final, apenas no final do verso 14. Nossa, pastor, mas eu estou vendo aqui na minha versão ponto final. Você sabe que no texto original não havia vírgula e pontos tradutores, né? Aqueles que também trabalharam com a gramática do texto, que inseriram de maneira adequada, própria, vírgulas e pontos. Agora, existe aí uma frase que ela demarca certos trechos. Veja o verso 6, diz o seguinte: para o louvor da sua gloriosa graça. Veja agora o verso 12: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora veja o verso 14:
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então essa frase, para o louvor da sua glória, se repete no verso 6, no verso 12 e no verso 14. Terceiro detalhe muito interessante é que dos versos 3 até o verso 6, Paulo está focando a obra do Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versos 7 até o 12, focando a obra de Cristo, nele em quem? Em Cristo, no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. E nos versos 13 e 14, a obra do Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo está pensando, ele está refletindo, ele está registrando a obra da Trindade, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Bem, irmãos, são palavras importantes, pontuações importantes, quando nós chegamos a esse trecho da carta de Paulo aos Efésios. A grande verdade, a grande bênção que Paulo vai nos contar nesses primeiros versos é que nós somos eleitos. Em Cristo nós somos eleitos. Nós vamos hoje à noite tentar, com a graça de Deus, entender essa doutrina da eleição, a difícil doutrina da eleição. Nós vamos tentar extrair os pontos principais dela. Nós vamos tentar explicar algumas distorções ligadas a ela, e nós vamos ver o que isso tem de prático para as nossas vidas ao meditarmos nesse trecho de Efésios 1, do 4 ao 6. Nós precisamos entender as bênçãos de Deus para glorificá-lo. Essa bênção da eleição, Paulo está dizendo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bem, o primeiro destaque que nós podemos dizer é que o cristão, ele é alguém eleito. Eleito. Como assim? O que é uma eleição? Deixa eu te apresentar um paralelo e também uma diferença de uma eleição. Nós sabemos muito bem o que é uma eleição, porque nós frequentemente estamos elegendo, especialmente em termos de política. Nós escolhemos vereadores, nós escolhemos prefeito, nós escolhemos deputados, nós escolhemos presidente, nós estamos elegendo. Nessa escolha, nós levamos em conta o perfil do candidato, as propostas do candidato, se esse candidato inspira confiança. Nós levamos em conta a experiência desse candidato, nós levamos em conta as propostas que podem fazer diferença. Quando nós estamos elegendo, nós fazemos todas essas coisas, né? Logicamente que nós não fazemos apenas esse tipo de eleição. Por exemplo, pessoas quando vão casar, elas fazem uma escolha, elas têm dezenas de pessoas ao redor delas, centenas. Essa escolha logicamente vai indicar a idade. Um adulto não vai escolher, eu quero casar com um menino de 5 anos. Se a pessoa não bater muito bem da bola, se uma pessoa, né, vai levar em conta a idade, vai levar em conta que alguém do sexo masculino deve escolher alguém do sexo feminino para ser o seu cônjuge, apesar de nós ouvirmos lá fora outra coisa. Vai levar em conta se essa pessoa é crente, vai realmente querer que a outra pessoa seja uma pessoa cristã, e uma pessoa realmente cristã tenha características cristãs. E logicamente vai olhar se é uma pessoa responsável, se é uma pessoa de compromisso, se é uma pessoa que trabalha, se é uma pessoa que pode assumir os compromissos das responsabilidades de um lar em termos físicos, financeiros, emocionais e tantos outros. Então todas essas coisas são levadas em conta, logicamente.
de alguma maneira também vai olhar a parte da fisionomia, né? O aspecto da beleza. Antigamente isso não era tão considerado. Algumas pessoas, elas agendavam o casamento sem se conhecerem. Tinha que ter alguma, tem que pertencer a tal família, de tal lugar. Lembra quando Abraão disse: vai buscar uma esposa para o meu filho Isaac? Isaac não conhecia a Rebeca, foi trazida, foi dado casamento, casado. Bem, para a sorte de Isaac, é dito lá que Rebeca ela era lindíssima. Então deu tudo certo até nesse aspecto. Mas o que nós sabemos é que todos esses critérios eles não são levados em conta. Bem, aqui há uma grande diferença quando nós pensamos nessa eleição de Deus. Ele não olhou se era homem, se era mulher. Ele não olhou se era alto, se era baixo. Ele não olhou se era branco, se era preto. Ele não olhou se era rico, se era pobre. Ele não olhou se era alguém muito inteligente, se era alguém pouco inteligente, se era alguém muito divertido, pouco divertido, uma pessoa que fala muito, uma pessoa de poucas palavras. Ele não olhou nenhum desses critérios. Ele simplesmente escolheu aqueles que ele quis escolher. Então, de início, é importante dizer que essa foi uma escolha soberana. Soberana. E nós vamos considerar isso dentro desse texto. Vamos olhar as características dessa escolha de Deus. Porque Deus nos escolheu nele. Bem, quem faz essa escolha é Deus Pai. É o que Paulo nos diz. Nos escolheu nele em Cristo. Nos escolheu antes da criação do mundo. Aqui nós temos uma informação, mas muito, irmãos, muito importante. Muito importante. Paulo está dizendo que nós somos escolhidos por Deus em Cristo. Tinha que haver uma ligação com Cristo. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas Deus tem um plano eterno. Como assim um plano eterno? Deus ele não começou a fazer as suas escolhas. Deus não começou a pontuar aquilo que Ele está fazendo agora. Não. A Escritura diz que antes da criação do mundo, na eternidade, é mais ou menos como a construção de um determinado prédio. O prédio que nós estamos construindo ali, antes de nós colocarmos o primeiro tijolo, antes de ser cavado lá o primeiro local das colunas, foi procurado um arquiteto. Esse arquiteto ele nos trouxe várias informações. Ele desenhou vários modelos. Dentre esses modelos, nós escolhemos um que nós achamos que é o melhor, cremos que é o melhor, e começamos então a executar esse projeto. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Essa escolha foi antes da criação do mundo. Muito importante dizer isso, irmãos. E eu quero que você pense comigo aqui em algo que é muito importante. Muitas vezes, quando nós estamos falando sobre a salvação, pensamos que a salvação é algo simples do aqui e agora. Vamos pregar o evangelho, a pessoa vai receber a Cristo. Amém. Isso aí é evangelização. Agora, a salvação ela é pré-concebida e ela é pré-determinada antes da criação do mundo. Como assim? É isso que Paulo está dizendo. Antes da criação do mundo. É importante dizer, irmãos, que Deus ele não necessariamente, olha, eu vou escolher o Vitor porque eu sei que ele vai crer, eu vou escolher o Wesley porque eu sei que ele vai crer, eu vou escolher o Valdinei porque eu sei que ele vai crer. Não, o que guiou o Senhor na sua escolha não é que ele escolheu os que ele saberia que iriam crer, ele escolheu para crer. Então é importante que nós entendamos essa distinção, a fim de que a obra que Deus fez desde a eternidade fique clara.
Então, quando nós estamos pregando o Evangelho, pregamos para a pessoa, estamos dizendo: receba Cristo, se arrependa dos seus pecados, entenda que você, permanecendo nos seus pecados, você, por merecimento, vai ser lançado dentro do lago de fogo. E isso é o Evangelho. Estamos sendo sinceros com a pessoa. E então aquela pessoa vai e reconhece os seus pecados: sou um pecador, sou uma pecadora, não consigo o céu pelo meu esforço, preciso de Cristo. Essa pessoa recebe a Cristo e nós falamos: amém, glória a Deus, mais uma alma salva. E é verdade. Agora, irmãos, isso em termos divinos é algo que foi feito desde a eternidade. Deus está executando agora através da sua igreja. Deus, ele levanta a sua igreja como um exército para pregar, para anunciar, para ir, para dizer para todas as pessoas que se arrependam e creiam. Mas quando pessoas creem, aquilo não é o resultado da bondade da pessoa. Aquilo não é o resultado da capacidade da pessoa. Ah, ele ouviu e ele creu porque ele é bom, ele gostou do Evangelho, ele achou legal, porque ele era capaz. Não, não, não. Isso é resultado de Deus soberanamente ter, antes da criação do mundo, feito uma escolha e comissionado a sua igreja para pregar. Sem essas coisas não haveria salvação. Logicamente, a obra de Cristo, que nós vamos falar sobre isso a partir do verso 7. Redimidos pelo sangue de Cristo. Mas, irmãos, é muito importante que nós entendamos que desde a eternidade havia um plano feito por Deus, e diz-nos o texto que ele escolheu. Bem, isso é mais uma das verdades ligadas à eleição. Uma outra é que Paulo diz o seguinte: nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Essa escolha do Senhor é uma escolha para a salvação, é uma escolha antes da fundação do mundo, mas é uma escolha para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Queridos, Deus tem propósitos gloriosos para a noiva. Deus tem propósitos de transformação para o seu povo. Deus tem propósitos de santidade para o seu povo. Deus tem propósitos de pegar pessoas que se entregaram para o pecado e transformá-los para serem santos e irrepreensíveis. Santidade, separado para Deus, para o serviço de Deus, para adorar a Deus, para a glória de Deus. Santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, não pense que ele está falando de alguém que nunca comete erro algum. Isso é impossível. Somente Cristo viveu assim. Mas ele nos quer de uma maneira que não haja um gancho para que nós sejamos agarrados. Não existe uma área que chegaria alguém para dizer: ah, te peguei, mocinho. Por exemplo, nós estamos em abril, final de abril, e agora todo mundo aí está fazendo imposto de renda, e tem muitas pessoas que propositalmente escondem do governo aquilo que ganham, pelo menos parte do que ganham, porque não querem pagar o imposto, né? E eles fazem isso, aí inventam sobrinhos, inventam dependentes, o salário, ou pelo menos os ganhos foram tanto, mas tentam de todas as maneiras declarar para o governo menos, para que não pague imposto. Um crente fazendo isso, ele está deixando exatamente um gancho para que qualquer pessoa que saiba desse assunto se agarre nisso e para dizer: ih, rapaz, você diz que é crente, mas é mentiroso, diz que é crente e fica sonegando, contesta o governo que tem as suas práticas erradas, fazendo tudo que o governo faz, mas você de igual modo também dá a sua contribuição de pilantragem. Então é isso aí que é ser irrepreensível, não dá uma brecha para que algo nos pegue e venha de fato ser algo contra nós. Irmãos, eu quero, antes de prosseguir, destacar o seguinte: o Senhor nos escolheu para que nós fôssemos salvos em Cristo, mas
além de salvos, para que nós vivamos em santidade, para que a nossa vida seja realmente separada para Deus. De fato, irmãos, antes de Cristo, nós éramos pessoas fracas. Viram as tentações, nós caíamos, as armadilhas, nós caíamos. Mas agora em Cristo, o Espírito Santo habita em nós, e é o propósito de Deus que eu e você vivamos vidas santas, vidas separadas, vidas transformadas. Antigamente nós nos deparávamos com as armadilhas e nós aceitávamos, víamos convites errados e nós aceitávamos mais. Agora, uma vez que nós estamos em Cristo, nós podemos dizer não para o pecado, não para os vícios, não para as armadilhas, não para propostas indevidas, a fim de que nós vivamos vidas santas. O povo de Deus é um povo que foi chamado, escolhido para viver vida santa. Amém, igreja? Amém. Muito importante que destaquemos, isso é um propósito da eleição. Queridos, Paulo nos diz para que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele continua falando no verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Essa escolha de Deus foi uma escolha feita em amor. Deus fez amorosamente aqueles que Ele quis amar, aqueles que Ele quis um relacionamento especial com essas pessoas. Ele fez isso em amor, não porque essas pessoas mereciam. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. A palavra predestinação significa destinar com antecedência. Destinar para algo, para determinado fim, com antecedência. Em amor nos predestinou para a adoção, para sermos adotados como filhos, ou para a adoção de filhos. Queridos, em Cristo nós somos predestinados. Deixa eu te dizer o que significa essa predestinação. Alguns estudiosos dizem que a palavra predestinação é uma referência àquela atividade de Deus que Ele fez na eternidade de pré-ordenar não apenas a salvação, mas todas as coisas que acontecem com os salvos e com todas as pessoas do planeta. Pré-ordenar tudo que existe. Mas também existem outros estudiosos que dizem que predestinação é ou fala acerca do destino dos salvos. Aqui em Efésios 1:5 parece-nos que Paulo está falando exatamente desse destino dos salvos com antecedência, certo? Então, com isso eu quero fazer uma afirmação: você nunca vai encontrar na Bíblia o termo predestinação ligado ao inferno. Deus não predestinou nenhuma pessoa para o inferno. Ele predestinou os salvos. Ele escolheu os salvos. Ele elegeu desde a eternidade aqueles que iam ser salvos. Os que iam para o inferno. Não é que Deus, como já disse certo pregador caçoando dessa doutrina, Deus escolhe, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, como se Deus estivesse brincando com pessoas. Essa é uma ideia completamente equivocada sobre a eleição. Deus, Ele escolhe em amor, e Ele escolheu, nos diz o texto, para nós sermos adotados como filhos. É importante ainda dizer, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele é filho por natureza. Nós somos adotados, incluídos na família de Deus. E nós então, uma vez que nós estamos em Cristo, passamos a fazer parte dessa família e fomos incluídos na família, adotados. É isso que significa esse termo aí, que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Duas coisas mais antes de uma reflexão mais abrangente. Essa eleição e essa predestinação foi feita de acordo com o bom propósito. Uma outra tradução para essa palavra seria o deleite.
seria sobre a vontade, a agradável, a deleitosa vontade de Deus. Quando Ele escolheu os salvos, Ele fez uso da sua vontade, escolheu tendo por critério não aquilo que Ele viu nas pessoas, mas a sua própria vontade, e Ele fez isso de forma deleitosa. Foi o seu bom propósito. Irmãos, tendo dito essas coisas, nós temos uma questão que é muito necessária de ser tocada. Pessoas que discordam dessa compreensão das Escrituras, elas dizem assim: pastor, mas Deus não é justo. Peraí, por que Deus escolheu alguns e outros não? Deus não é justo? Como assim? As pessoas e Deus escolhe uns e outros não? Irmãos, a Bíblia declara e nós cremos: justo é o nosso Deus. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas que dizem isso deveriam pensar um pouco mais e estudar um pouco mais acerca daquilo que elas entendem pouco e acerca daquilo que é difícil. Nós não estamos dizendo que isso aqui é um assunto fácil. É um assunto, e lembre bem, Paulo está falando de coisas profundas. Mas vamos entender o que é justiça. Eu vou usar uma ilustração que eu usei recentemente, conversando com os meus filhos. Digamos que em uma escola é colocado lá uma seguinte determinação: nessa escola não é permitido que se beba água. Se alguém beber água, se alguém se dirigir aos bebedouros dessa escola e tomar água, vai levar 3 palmadas com a palmatória na mão e vai ser excluído da nossa escola. Isso é uma determinação, uma lei. Foi colocado. Daí então, 3 crianças pegam, vão lá, sabem da lei, todos estão informados. Eles vão e eles tomam da água. Diga para mim o que é justiça. Justiça é que alguém tome um instrumento de punição e puna adequadamente essas crianças e as exclua da escola. Bem, se isso era a determinação, tem que ser cumprida. É isso que é a lei. No Código Civil do nosso país é dito que a pessoa ela não pode assassinar outra. Se ela matar de maneira não intencional ou de maneira intencional, a lei exige que ela pague. A lei do nosso país diz que se for um réu primário, que será dado um tratamento mais leve, mas ainda assim vai ser exigido dessa pessoa que essa pessoa cumpra a penalidade. Em alguns países, por exemplo, eu acho que foi na Indonésia, que entrou um brasileiro de ultraleve com 6 quilos de cocaína nas asas do ultraleve. Naquele país, se alguém levar drogas, a penalidade é que a pessoa que trouxer drogas para o país seja morta, pena capital. O sujeito entrou lá com drogas, entrou de maneira clandestina, foi descoberto. Aqueles que são os oficiais da lei descobriram e executaram a justiça. Ele foi morto. Certo? Justiça é cumprir a lei. Agora, queridos, digamos que naquela escola que eu falei no início, lá existem 1000 alunos e todos os 1000 beberam da água, quebrando assim a lei que havia sido dada. Se o diretor, a diretora da escola pegar a palmatória ou pegar lá os funcionários e todos aplicarem a lei, as 3 palmadas, excluírem todos da escola, uma pergunta: o diretor da escola, a diretora da escola está sendo injusto? Não, porque a lei determina que aquilo não poderia ser feito. Então justiça significa cumprir a lei. Irmãos, o nosso Deus tem uma lei.
foi falado para o primeiro homem, Adão: Adão, você vai estar no jardim, pode livremente comer de todos os frutos das árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. No dia que dela você comer, você morrerá. Adão comeu, ele era o nosso representante, e nós, é como se nós estivéssemos lá com ele. Irmãos, isso é um fato tão comprovado, que não há ser humano que não peque. Depois de Adão, todo ser humano quebra a lei de Deus. A Escritura nos diz que desde o ventre já somos pecadores, já fazemos escolhas egoístas. Desde bem pequenininho nós comprovamos que o ser humano é pecador, escolhe o pecado. Coloca lá uma mesinha na sua sala, coloca o brinquedinho, coloca o copo. Filho, não pega, ele não sabe nem falar, mal sabe engatinhar. Não mexe, ele já entende o que é não mexer. Já entende, espertinho. Muito pequenininho, mas espertinho o suficiente para não mexe. Ele olha para enquanto você está ali, ele está olhando. E ele está te testando. E ele está esperando que você dê as costas. Ou então ele está ali olhando se você está conversando com alguém, não está mais dando atenção para o objeto que você colocou lá. Deu as costas, imediatamente pega, mexe, olha, rola pelo chão, porque o negócio dele é exatamente quebrar o limite que lhe foi dado. Toda a raça humana se deleitou e se deleita no pecado. Uma pergunta: quando Deus decretou criar, você acha que Deus já não sabia que o homem escolheria o pecado? Quando Adão comeu a fruta, Deus disse: puxa vida, criei o homem, mas olha só, eu não contava que ele ia comer o fruto, e agora quem nós vamos fazer? Você acha que foi isso? Quando Adão come o fruto e Deus permitiu, Adão tinha todas as condições internas e externas para não comer o fruto. Deus, quando permitiu que Adão comesse, desde a eternidade já estava certo que viria um Salvador. Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então já havia o plano de um cordeiro, de alguém que morreria no lugar de pecadores. Irmãos, sendo o fato que todos nós estávamos perdidos, todos nós escolhemos o erro, todos nós escolhemos o pecado, todos nós escolhemos quebrar a lei de Deus, todos nós escolhemos um caminho contrário àquele que Deus disse que nós deveríamos trilhar. Sendo isso verdadeiro, quando Deus escolhe pessoas de todo esse mundo de perdidos, Deus não está sendo injusto. Se Deus lançasse desde Adão, o primeiro ser humano, até o último no inferno, ele estaria sendo injusto? É impossível. Ele deu a lei, ele deu o limite foi quebrado. Nós seres humanos escolhemos o erro. Deus continua sendo justo, porque Ele está cumprindo a sua palavra. Agora, o que nós sabemos pelas Escrituras é que Ele soberanamente, lembre quando eu e você fazemos escolha, é branco, é alto, é preto, é assim, é homem, é mulher, e nós olhamos as características. Deus escolheu segundo o bom propósito da sua vontade, as pessoas que Ele quis. Irmãos, algumas pessoas chegam diante dessa doutrina e eles dizem: pastor, mas se o meu pai não for alguém eleito, se a minha mãe não for, se o meu marido não for uma pessoa eleita, queridos, nós não sabemos quem são os eleitos. E a grande pergunta é: nossa, e se ele não for um eleito? Essa não deveria ser a grande pergunta. A grande pergunta diante de Deus: Deus, por que o Senhor elegeu a mim? Porque o Senhor tinha todas as razões para me lançar dentro do inferno. Se você é sincero, você bem sabe.
o tanto que você mente, o tanto que você é falso, o tanto que o nosso coração trama planos indevidos, imorais, lascivos, violentos contra pessoas, contra inocentes, contra aqueles que de alguma maneira nos ofendem. O nosso coração, aí você deve estar dizendo: não, pastor, meu coração não, eu não conheço a natureza de Adão que está dentro de você e de mim, nem conheço os seus pensamentos, mas onde está a natureza de Adão, há planos pecaminosos, há pensamentos pecaminosos, há projetos pecaminosos, que somente pela graça de Deus é que são vencidos. A pergunta, irmãos, por que eu? Na sua adoração diante de Deus, o Senhor tinha todas as razões para me lançar no inferno. Por que eu, Deus? Porque o Senhor quis dispensar a sua graça a mim. E, irmãos, sabe qual é a resposta de Paulo? Veja o verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Por que Deus escolheu pessoas? Para que Ele seja glorificado. É para que eu e você percebamos o tanto que os nossos pecados nos sujam, o tanto que os nossos pecados nos colocam como indignos diante de Deus, e Ele, por soberana bondade e graça, escolheu alguns para trabalhar, para enviar pregadores, para agir com o Espírito Santo e para salvar essas pessoas e para ter um relacionamento eterno com elas. Ele fez isso para a sua glória. Agora deixa eu dizer algo para você. Aí tem pessoas que dizem assim: não creio nessa doutrina. Essa doutrina que Deus escolhe alguns e outros não. Nossa, isso é... Não, eu creio que nós pregamos a palavra e é a pessoa que escolhe se ela quer crer ou não. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se isso for verdadeiro, eu prego a pessoa crer. De quem é o mérito da salvação? De quem escolheu. Eu estou pregando, olha, tal, se arrependa, crê em Cristo. Se não é uma obra de Deus gerando arrependimento, dando a fé, trazendo aquela pessoa aos pés de Cristo, se na verdade não, é a pessoa que escolheu, ele que pela sua própria vontade escolheu. De quem é o mérito pela salvação? De quem escolheu. Eu que sou bom, eu que quis, eu que ouvi e que achei interessante. Mas, irmãos, a Bíblia nos informa outra coisa. A Bíblia nos diz que Deus escolheu, dentre toda essa gama de perdidos, para o louvor da sua gloriosa graça. Graça, eu e você não merecemos ser salvos, mas Ele nos salva através de Cristo. Você consegue entender o tamanho dessa verdade? Eternamente eu e você somos dignos do inferno. Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, pensamentos, sentimentos, ações fazem de nós pessoas dignas do inferno. Mas Deus, na sua graça, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos, fazermos parte da família de Deus, para o louvor da sua gloriosa graça. Estamos falando de algo muito profundo, irmãos, muito profundo. É algo que Deus fez na eternidade passada, é algo que Deus diz que está executando agora, e é algo que deve nos lançar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor agiu. Caso contrário, eu sempre escolheria o pecado e o mal, mas o Senhor quis agir na minha vida.
Uma última questão. Pastor, se existem eleitos, eu devo pregar apenas para os eleitos? Queridos, só Deus sabe quem são os eleitos. Um pregador do passado, ele disse da seguinte maneira: se os eleitos tivessem marcas nas costas, que eu era capaz de pedir para eles, para que tirassem a blusa para tentar encontrar essa marca, e se eu soubesse que ele era o eleito, pregaria para ele de dia e de noite, até que a fé fosse gerada naquela vida. Mas nós não sabemos quem são os eleitos. Diante disso, igreja, temos que pregar para todos. Somos chamados a anunciar o Evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas, pessoas próximas de nós, pessoas distantes de nós, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, pessoas das quais nos agradamos, pessoas das quais nós não nos agradamos. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura. A doutrina da eleição não anula nossa responsabilidade de pregar, pelo contrário, estimula, aumenta. Se eu sei que Deus elegeu pessoas, eu devo me lançar com toda a avidez, com toda a força, para pregar o Evangelho, a fim de que Deus opere a sua salvação na vida daqueles que for da vontade dele. E no final das contas, nós vamos chegar e nós vamos louvar a Deus, porque tudo é uma obra da sua graça. Irmãos, estamos falando de coisas profundas. Estude esse assunto. Veja as várias passagens que as Escrituras nos trazem sobre esse assunto. Estudando o assunto com reverência, com temor, com oração, iremos perceber a um Deus soberano. Desde toda a eternidade planejou estar conosco. Enviou Cristo para pagar o preço em nosso lugar. E nos deu a graça de crer. Que nós possamos, irmãos, louvar o nosso Deus por tão grande obra. Que nós possamos, como Paulo, render graças ao Senhor por tudo aquilo que o nosso Deus já fez em nosso lugar. Somos eleitos pela vontade do Pai, somos eleitos em Cristo, somos eleitos antes da fundação do mundo, somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. A eleição, a predestinação é apenas para a salvação. Somos eleitos em amor, somos eleitos para sermos incluídos na família de Deus, somos eleitos para a glória de Deus. Todas essas são informações importantes que nós temos nessa carta e que devem gerar em nós um profundo senso de louvor e honra àquele que antes da fundação do mundo nos escolheu para Ele mesmo. Se essas coisas acontecerem conosco, irmãos, o nosso Deus certamente será glorificado. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Falamos, ó Deus, de verdades tremendas, profundas. Reconhecemos, ó Deus, a limitação da nossa mente em sondar o Teu plano eterno. Mas, Pai, nos guiamos pela Tua revelação, nos guiamos pela Tua palavra, e queremos dar somente para Ti, para ninguém mais, toda a honra, glória e louvor. Nós sabemos, ó Deus, que a obra da salvação ressalta o Teu nome, mostra o pecador caído em seus delitos e pecados, mas mostra um Deus bom, que desde toda a eternidade quis salvar pecadores como nós, nos trazendo aos pés de Cristo. Te damos graças, pedimos que o Senhor nos dê profundo discernimento dessas coisas, oramos em nome de Jesus. Amém.